Olá, uma ótima tarde para você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR com informações importantes para o produtor rural brasileiro. Hoje, durante a nossa edição, vamos falar sobre algumas situações que são importantes, como, por exemplo, o fator da carne de frango em relação à Arábia Saudita. Tem algumas explicações importantes que você vai conferir durante o programa de hoje. Vou falar também a respeito da Datagro, que divulgou os dados de comercialização da safra brasileira 2017-2018, praticamente tudo comercializado, 99% de acordo com o Datagro até o último dia 18 de janeiro. Esse é um número que é muito superior aos 94% da safra que antecedeu e também supera ou iguala o antigo recorde que aconteceu nos anos de 2013 e também 2015. E olha, começamos o programa falando a respeito de índices econômicos que acabam atingindo em cheio também o produtor rural brasileiro. Eu falo do IPCA 15, o índice de preços ao consumidor amplo, a parcial do mês de janeiro, que está com alta de 0,30%, de acordo com os números apresentados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Para falar sobre este assunto, vamos até São Paulo conversar com Sara Kirchhoff, que traz os detalhes dessa informação. Boa tarde, Sara. Fabiano, boa tarde a todos. Pois é, IPCA aí apresentando uma alta no mês de janeiro depois de recuar em dezembro 0,16%. A elevação agora para o período, para esse início de ano, é de 0,30%. E apesar do índice reverter o quadro visto no fim do ano passado, ainda assim é o menor índice para o período, para o mês de janeiro, em 25 anos. Ou seja, desde a implementação do Plano Real lá em 1994. IPCA tendo uma valorização agora nesse início de ano, mas no seu menor nível em 25 anos, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E no acumulado de 12 meses, o IPCA tem uma alta de 3,77%, também conforme o IBGE. O que pressionou o IPCA durante esse período, agora no início de 2019, foi principalmente o grupo de alimentos e bebidas, que tem uma elevação de 0,87%. E dentro desse grupo de alimentos e bebidas, o grande destaque é para as frutas, com uma alta de 6,5%, e também no preço das carnes, de 1,72%, aparecendo como grandes destaques. Já por outro lado, o transporte teve recuo aí durante esse período, com uma queda de 0,47%, depois de já ter caído quase 1% no mês de dezembro. Nesse período agora do início de janeiro, dentro do grupo de transportes, destaca-se a queda de 2,73% na gasolina. Então, isso impactou para baixo dentro do IPCA, enquanto o grupo de alimentos puxou para cima. Apesar desse avanço no início de ano, a previsão para a inflação, ela continua a mesma, né? Teve apenas uma pequena alteração, a previsão para o IPCA no Boletim Focus divulgado essa semana, que, de acordo com o boletim aí que escuta 100 instituições financeiras do Brasil, o IPCA, prévia oficial da inflação do Brasil, deverá ficar em 4,01% no fim de 2019. Então, com essa alteração agora do mês de janeiro, como eu falei, em 12 meses, IPCA acumula uma alta de 3,77%. Daqui a pouquinho eu volto com mais informações aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Fabiano, é com você. Tá certo, Sara? Daqui a pouco a gente volta a falar, porque por aqui nós vamos falar um pouco a respeito de dólar e principalmente a entrada e saída de recursos na B3, no caso na Bolsa de São Paulo. O ano de 2018, ele foi marcante porque teve uma retirada de capital estrangeiro bastante elevada e ela chegou a 11 bilhões e 500 milhões de reais que saíram do país, isso por parte de capital estrangeiro. Mesmo assim, a Bolsa, no último ano, que na verdade não tinha uma retirada tão forte de capital estrangeiro da Bolsa desde o ano de 2011. Então, teve ali, ano passado, um fator marcante, decisivo em relação às ações negociadas no Brasil. Por outro lado, ano passado também, nós tivemos o índice da Bolsa, o índice chamado índice Bovespa, atingindo mais de 90 mil pontos. Então, esse fator
é muito importante, porque ele alcança esse número, que também pode ser considerado recorde por conta dos investimentos locais. Ano passado, como você sabe, esses fatores de saída de recurso estrangeiro e também corrida eleitoral, entre outros, influenciaram muito aquele sobe e desce com a moeda norte-americana. Que, aliás, vamos saber agora como é que vem a sua operação. Você confere comigo agora na tela como é que vem o dólar comercial. Nós temos aqui a moeda norte-americana sendo negociada com uma queda de 0,24% a R$ 3,79 para o dólar comercial. Neste momento, ligeira queda depois de operar em alta nesta última terça-feira. Bom, falo sobre dólar ainda, Sara aqui está comigo. Sara, hoje temos o dólar em queda, temos um número importante divulgado em relação à saída de capital estrangeiro, mas que acabou ficando positivo no ano de 2018. É verdade, Fabiano. Isso fez, inclusive, com que a Bolsa apresentasse recordes históricos aí nas últimas semanas, como a gente bem acompanhou. No fim do ano teve aquela retirada de recursos estrangeiros da Bolsa, que também é natural, né? De acordo com a sazonalidade, sempre acontece isso no fim de ano, considerando que algumas praças aí retomam investimentos para os seus locais de origem, mas depois há sim um incremento novamente na Bolsa e que esse ano está muito bom. Como você falou, hoje o dólar, depois de 6 quedas seguidas, hoje a moeda norte-americana começou a manhã de hoje com uma desvalorização até um pouco significativa frente ao real, mas agora está muito próximo aí da estabilidade com uma leve queda de 0,02%. O dólar está em R$ 3,80. Então, foram 6 valorizações seguidas, acompanhando tudo que acontece lá em Davos, na Suíça, né? Esperando aí, ontem o mercado esperava, apesar de já ter tido, né, alguma sinalização de que o presidente Jair Bolsonaro não iria detalhar a reforma da Previdência, o mercado ainda assim ficou de olho aguardando por isso, o que não aconteceu. E hoje, lá em Davos ainda, o ministro da Economia, Paulo Guedes, deverá falar com a imprensa daqui a pouquinho, por volta de 1h, 1h da tarde, e novamente tem uma expectativa aí de que ele toque nesse assunto da reforma da Previdência, uma medida apontada como a principal para colocar um ajuste aqui nas contas públicas do governo brasileiro. E enquanto o dólar ontem teve o 6º avanço seguido frente ao real, o índice Bovespa teve mais uma queda, mas ainda assim manteve aquele patamar dos 95 mil pontos. Todas as bolsas de valores praticamente foram bastante impactadas por fatores externos relacionados à economia, projeções da economia. Como eu falei por aqui ontem, as projeções do Fundo Monetário Internacional, que projetam aí, portanto, uma economia mais fraca nesse ano, falando globalmente. E, além disso, outro fator que pegou ontem foi uma notícia publicada nos Estados Unidos, no Financial Times, falando que o governo norte-americano tinha rejeitado fazer uma reunião com a China antes das negociações. A Casa Branca acabou negando essa informação. O conselheiro econômico da Casa Branca disse que isso não aconteceu, mas isso foi depois, né, do fechamento do mercado. Então, realmente, o mercado foi impactado por esses fatores externos ontem. E a gente, claro, continua acompanhando tudo de perto para trazer as informações direto aqui da Bolsa Brasileira de Mercadorias para o SBA. E eu volto mais tarde no Mais Pecuária. Fabiana, é com você. Obrigado, Sara Queixa. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Ela comentou também esse cenário, né, que nós vamos ter do ministro da Economia, Paulo Guedes, em Davos, ele falando hoje, está tendo reuniões com ele desde muito cedo, se eu não estou enganado, desde as 6 horas da manhã, no horário de Brasília, ele tem se reunido com muita gente. E falando sobre esse aspecto, no programa desta última terça-feira, você conferiu ao vivo o discurso do presidente Jair Bolsonaro aqui no canal do Boi, aqui no Agricultura BR, e para alguns, né, teve uma crítica muito forte, né? Alguns criticaram fortemente e muita gente falando sobre o tempo. E o tempo não é uma boa medida sobre aquilo que foi dito no dia de ontem na Suíça. Por quê? Porque no que tange os fatores que ele se responsabilizou, isso foi visto com bons olhos por investidores. Primeiro, que ele abre bastante a situação brasileira ao falar que o Brasil ainda é um país fechado sobre o aspecto econômico. Isso foi
bem avaliado pelos estrangeiros. Um outro fator foi citar a reforma previdenciária e ele foi, pelo que foi apurado, ele foi indicado pelos seus assessores a não dar detalhes, né? Ele poderia ter detalhado um pouco mais, mas ele não deu detalhes, mas sim que tem reformas importantes aqui no país. E um outro aspecto que ele também deixou claro que o Brasil vai continuar assumindo seus compromissos de redução de CO2. Então, são fatores que foram muito bem avaliados no cenário internacional, apesar de muita gente ter atido a crítica sobre o tempo que ele poderia usar e que acabou não utilizando. Sobre os aspectos daquilo que precisava ser dito, ele falou sim, e no que tange a economia, e hoje nós vamos ter alguns passos mais importantes com o ministro da Economia do Brasil, mas no que tange a economia, acabou sendo positivo sim, ou trouxe bons indicadores para o cenário internacional, o discurso proferido nesta última terça-feira em Davos pelo presidente Jair Bolsonaro. E olha, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina da Costa, ela ficou sensibilizada com os fatores no estado do Rio Grande do Sul, o impacto causado nas áreas de produção por conta das fortes chuvas recentes no estado e deve visitar o estado do Rio Grande do Sul. É o que você vai ver agora com Annelise Nicolodi. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, vai abrir espaço na agenda e visitar o Rio Grande do Sul até o final dessa semana. Ela deve acompanhar de perto os prejuízos causados pelo excesso de chuva, especialmente nas regiões da fronteira oeste e da campanha. Prejuízos especialmente relacionados às lavouras de soja e arroz. A Federarroz já calcula que o estado do Rio Grande do Sul vai produzir 1 milhão de toneladas de arroz a menos em relação à safra passada, justamente porque as lavouras estão debaixo d'água. Annelise Nicolodi, do Rio Grande do Sul, para o SBA. Um ano que começa complicado sobre esses aspectos, já desde dezembro, né? Sobre os aspectos climáticos, enquanto no Rio Grande do Sul o problema é o excesso de chuvas, em outros estados, como parte do Paraná e Mato Grosso do Sul, foi a falta dela. E é por isso que eu converso agora com a Maria Clara, que fala sobre o Mato Grosso do Sul, que tem perdas de até 30% nas áreas de lavoura de soja em algumas regiões importantes de produção. Maria Clara, boa tarde, seja bem-vinda. Oi, muito boa tarde, Fabiano. Boa tarde também a todos que nos assistem neste momento. Olha, realmente a chuva no Mato Grosso do Sul, ela foi muito irregular e as temperaturas ficaram bastante elevadas. Com isso, os índices de água no solo acabaram diminuindo bastante e essa condição não deve ter um alívio significativo ao longo dos próximos dias. Hoje nós temos uma frente fria se formando lá no Rio Grande do Sul. O sistema até consegue avançar para o sudeste do Brasil, mas não refresca a situação do Mato Grosso do Sul. Não tem previsão de uma chuva volumosa. Os índices de água no solo até podem aumentar no decorrer dos próximos dias, mas olha só, a chuva mais volumosa ela deve acontecer em áreas do norte do estado. Todo o interior do Mato Grosso do Sul vai continuar com um tempo mais firme, chuva bastante isolada, aquelas pancadas de fim de tarde, com trovoadas e os acumulados, veja, Fabiano, não passam de 5 milímetros na maior parte do estado. 15 milímetros nestas áreas centrais e apenas nas áreas mais ao norte é que tem uma chuva um pouco mais significativa por causa de um corredor de umidade que se forma entre São Paulo e a região norte do Brasil ao longo deste fim de semana. É um sistema que vai avançar bem rápido, logo se dissipa e no próximo período, de 29 a 2 do mês de fevereiro, a chuva diminui novamente no estado de Mato Grosso do Sul, sem previsão para acumulados maiores do que 5 milímetros e temperaturas cada vez mais elevadas, máximas aí na casa de 35 a 36 graus em grande parte do estado. Entre 3 e 7 de fevereiro, a mesma condição, pouquíssima chance de chuva. Isso vale para Mato Grosso do Sul e vale também para o oeste e o norte do estado do Paraná, que se comporta da mesma maneira. Então, não tem uma previsão de chuva significativa até o final do primeiro decêndio do mês de fevereiro. Fabiano? Obrigado, Maria Clara. Daqui a pouco a gente volta a falar a respeito de previsão do tempo.
porque aqui o Agricultura BR agora traz destaque sobre soja e principalmente em torno do que acontece com o mercado. Olha, nós tivemos, estamos vivendo um momento de algumas expectativas e o mercado, em relação às expectativas, ele sempre traz reações diferentes. Quando eu falo desse tema, eu estou citando principalmente essa questão de Estados Unidos e China. Por quê? Porque, por exemplo, nesta semana, nós já estamos vendo uma situação de cabo de guerra em relação ao que pode acontecer. Será que está andando essas negociações entre os dois países? E tudo isso acaba influenciando diretamente os negócios futuros com soja na Bolsa de Chicago. Havia um boato que não estaria havendo avanços nas conversas entre China e Estados Unidos, e isso já foi motivo para uma reação baixista nos negócios lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Chicago, que é o que nós vamos tratar agora. Agora, por outro lado, o que conteve, acabou dando um teto em relação a essas quedas? Os fatores realmente que normalmente importam. O que seria? Demanda e também o fator de oferta. E na relação de demanda é que, se ao mesmo tempo estão dizendo que China e Estados Unidos não estão avançando muito nas suas negociações, e isso influencia negativamente na Bolsa de Chicago, por outro, também se tem boatos que diz que China vai comprar mais soja dos Estados Unidos. Então, isso dá uma segurada nas quedas. E um outro fator também fundamental é a América do Sul, principalmente o Brasil, que é o maior exportador de soja do mundo e o segundo maior produtor da oleaginosa. No Brasil, há uma queda em relação às expectativas de produção. Podemos falar em quebra de safra, uma pequena quebra, ainda bem que é uma pequena quebra, mas que não vai conseguir atingir números recordes, não vai bater a safra passada. Então, esses elementos acabam contendo as perdas na Bolsa de Chicago, é o que nós vamos acompanhar agora. Chicago vinha recuperando parte das perdas de ontem, agora há pouco. Vamos saber como é que vem os negócios. Posições agora lançadas aqui na Agricultura BR, vem com uma alta acima de 3 centes de dólar. Posição de março vem a 9 dólares 12 centes mais 6 por bushel. Maio, 9 dólares 26 centes mais 2. Julho, 9 dólares 39 centes mais 4 por bushel. E a posição de agosto, a 9 dólares 44 centes por bushel, também com alta na casa de 3 centes de dólar. Soja hoje Chicago recupera partes das perdas de ontem, e isso mostra como o mercado é sensível a esse sistema de boataria. Pouca gente sabe mesmo como é que estão essas negociações entre China e Estados Unidos. O governo norte-americano não fala muito a respeito do tema, não abre muitas informações, muito menos o governo chinês vai tocar no assunto. Portanto, aparentemente, ao dar conta do que vem acontecendo por lá, principalmente nas falas do presidente norte-americano Donald Trump, mas em tratando de Donald Trump pode ser uma situação distinta. Por enquanto, parece que vai andando. E China pode vir a comprar mais soja dos Estados Unidos. Isso dá um teto nas perdas de soja em Chicago, ou ajuda a subir. E, principalmente, a América do Sul produzindo menos do que o esperado. No Brasil, por conta da seca. E na Argentina, por conta do excesso de chuvas, sim, influencia bastante o mercado da soja. Por falar em soja, você já viu que hoje o dólar vem com alguma correção para baixo, viu como é que vem os números de soja em Chicago, vem um pouco na elevação, ganhando cerca de 3 centes de dólar nas posições negociadas. Vamos saber como é que isso se reflete aqui no Brasil, no preço pago nos portos brasileiros. É o que você confere comigo aqui na Agricultura BR. Veja a soja nos portos, Porto de Paranaguá, Porto de Santos, apuração da Grãos Corretora. Você observa aqui comigo que nos dois portos, o valor de referência neste momento é de R$ 78,00 por saca de 60 quilos. São números que vão sendo apresentados aqui no Agricultura BR e você confere durante as nossas edições. R$ 78,00 a saca de 60 quilos são os números apresentados por Grãos Corretora.
Eu lembro que a sua participação é sempre muito importante, então participe do programa conosco, pega aí o seu telefone, manda uma mensagem para nós, pode ser pelo Facebook, o Twitter do programa ou o WhatsApp. O número é 67996562266. Estamos esperando a sua mensagem, porque daqui a pouco, depois do intervalo, nós vamos falar como que as árvores, elas influenciam na produção de grãos no sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Nós voltamos já. E a Agricultura BR agora traz em destaque algumas entrevistas especiais que realizamos na última semana na oportunidade do Showtech 2019. Eu lembro que o Canal do Boi foi emissora oficial, tínhamos um grande stand por lá e recebemos muita gente importante, como Cássio Luiz Kirchner da BASF, que falou sobre temas importantes para o desenvolvimento da agricultura. Showtech 2019 sempre traz produtores rurais com os mais variados perfis. Cássio, ali você tem produtores com pequenas áreas médias, grandes áreas. O que a BASF tem apresentado nessa edição 2019? Seja bem-vindo. Primeiramente, muito obrigado aí pela oportunidade de estar falando com vocês aqui no Canal do Boi. Muito obrigado aos ouvintes, né, que estão nos ouvindo aqui agora. A BASF sempre participou do Showtech. São vários anos aí, desde a primeira edição ela participou, né? E todo ano ela tem trazido novidades para o agricultor da região e de todo o Brasil. Aqui no Showtech especificamente, esse ano a gente está trazendo como novidade, a BASF passa a ser uma empresa de solução, né? Ela anteriormente era uma empresa única, exclusivamente voltada com agroquímicos, só com crop protection, proteção de plantas, né? E agora a BASF também se torna uma empresa de sementes. Então ela passa a ser uma empresa de solução, né? Então a gente está mostrando aqui 2 lançamentos de variedades de soja e também estamos mostrando alguns lançamentos de herbicidas que estão lá no nosso stand. Quais são as características dessas variedades que estão sendo lançadas agora de soja? O que ela traz de diferente? Nós temos alguns, quando você fala em solução, é porque está buscando uma resolução de problema que já foi identificado no campo junto ao produtor rural. O que essas variedades, aonde que é indicada a aplicação e como que essas variedades resolvem algumas questões hoje que estão convivendo com o agricultor brasileiro? Essas variedades elas são amplamente testadas, né, nessa região por uma equipe especial que a gente tem e junto com o agricultor dentro desse ambiente, né? E essas variedades elas esse ano foi um ano muito desafiador para o agricultor aqui do Mato Grosso do Sul, não só do Mato Grosso do Sul, como outras regiões que também enfrentam problema de estiagem, né? E a gente vê que uma dessas nossas variedades se destacou muito nessa condição de veranico. E a gente sabe que aqui no Mato Grosso do Sul a gente tem seguidamente veranicos. Então essa variedade tem mostrado excelente adaptabilidade, né? E que está disponível para comercialização a partir desse ano para o agricultor. Tá certo. Essa é uma das variedades, né? Então resolveria, né? Daria uma solução melhor para o que aconteceu esse ano no Mato Grosso do Sul. O Paraná também viveu uma situação e vive uma situação muito parecida. Vem de encontro a essa necessidade, Cássio? Com certeza, a adaptação dos produtos, né? Seja ele um produto químico, que é uma solução para uma doença, uma solução para uma erva ou mesmo para um inseto, eles são amplamente testados e tem que ter adaptação regional, né? Então, o destaque que a gente tem o agricultor pode estar muito mais seguro, né, utilizando esses produtos que são amplamente testados nessa região, né, e ter muito mais produtividade. Tá certo. Cássio, antes da gente encerrar, gostaria que você colocasse seu entendimento aqui, da BASF, aqui, do que está presente no Showtech. Como é que está a feira para vocês? Como é que vocês estão avaliando essa edição 2019, vocês que estão desde a primeira edição por aqui na Fundação MS?
Tirando aí o calor aí que a gente está vivendo aqui na região aqui do Mato Grosso do Sul, né? A edição, todas as edições, elas vêm num crescente. A gente vê que o público também é bastante condizente com o investimento que a gente faz. A gente está percebendo um interesse muito grande do agricultor toda vez que ele tem um problema, e ele passou por um problema, né? Nós temos diversos problemas nas regiões, seja no manejo de ervas daninhas, seja no manejo de doenças, ou de trazer soluções mais produtivas, como o caso de novas variedades. O interesse do agricultor tem aumentado cada dia mais. E a gente sempre coloca um pessoal especializado lá no nosso estande para estar discutindo com o agricultor, para tentar trazer uma solução e uma adaptação para a sua situação. E olha, por falar em soluções, você vai acompanhar uma reportagem, olha, muito interessante, feita pelo meu amigo Valdir Pacheco, baseado numa pesquisa desenvolvida pela Embrapa Agro Silvopastoril. A Embrapa mensurou diversas formas de se trabalhar com o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta para apontar qual métrica, qual condição é melhor para cada projeto de produção agropecuária no país. Veja. A pesquisa comprova que a soja é mais tolerante à sombra das árvores em um sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, ILPF, do que o milho. Essa é uma das conclusões da avaliação de 5 anos de diferentes configurações de sistemas integrados realizados no maior experimento de ILPF conduzido pela Embrapa em Sinop, Mato Grosso. A pesquisa que está sendo desenvolvida neste experimento de 72 hectares, onde a produção de soja, milho, pecuária de corte e eucalipto são comparados a combinações possíveis de integração. Na parte da lavoura, todo ano são avaliados 5 sistemas de produção. Lavoura solteira, integração lavoura-pecuária, integração lavoura-floresta, integração lavoura-pecuária-floresta com rotação a cada 2 anos, e a integração lavoura-pecuária-floresta, todo ano soja na safra, milho na segunda safra com capim. E após a colheita do milho, a gente entra com gado por aproximadamente 60 dias, na época seca. Certo. E na lavoura, qual é o sistema que está apresentando mais resultado? Bom, nos 5 primeiros anos, nós acompanhamos a produtividade de soja e de milho. E nesses 5 primeiros anos, todos os sistemas com árvores na configuração renques triplos de eucalipto, espaçados de 30 metros. Então, para a soja, a partir do 4º ano, a gente já começou a observar algumas reduções de produtividade nesses sistemas com árvores. E para o milho, já no 3º ano, a produtividade foi menor quando comparada aos sistemas sem árvores. Essa redução na produtividade da soja se deu ao fato do sombreamento? Além do sombreamento, também a competição por água e nutrientes. A gente tem monitorado tanto a parte de radiação solar como a umidade do solo. Então a gente tem alguns dados já comprovando que existe essa competição por luz, água e nutrientes. O pesquisador avalia a incidência da radiação solar nos sistemas com árvores, comparado com a lavoura convencional. Durante o período de cultivo da soja, tradicionalmente feito na nossa região de outubro a fevereiro, o sistema com renque triplo, atualmente, né, no 7º ano de avaliação, ele interceptou 17% da radiação que chegaria para a soja. Então, no sistema sem árvores, a gente não tem interceptação da radiação, mas no sistema com renque triplo, houve essa interceptação. Então, chegou apenas 83% da radiação ao nível da cultura. Já para o milho, que é cultivado de fevereiro a junho, é uma época de transição, outono, inverno, ocorre um sombreamento muito maior, por 2 fatores. Primeiro, justamente pela estação do ano, o sol já está voltado mais para o norte, e a gente entra no outono aqui no hemisfério sul. E também, justamente por isso, o sombreamento que o renque de árvores provoca, ele é maior, porque o sol com uma inclinação maior vai projetar uma sombra com uma amplitude maior também nos entre-renques. Então essa redução para o milho, ela chega a 33% na radiação que chega para a cultura. Então além de chover menos nessa época, a gente tem esse sombreamento mais acentuado. Esses 2 fatores são os principais responsáveis pela redução de produtividade do milho nos sistemas com renque triplos espaçados de 30 metros. O renque de linha simples
tem mostrado mais eficiência na produtividade. No 6º e no 7º ano desse experimento, para a soja não houve diferença de produtividade nos renques simples, em comparação com a soja solteira. Para o milho houve, mas uma redução bem menor do que no renque triplo. Então já são resultados aí avaliados, consolidados e já divulgados na nossa mídia, tanto interna como externa. Valdir Pacheco para o SBA, Sistema Brasileiro do Agronegócio. Está ali Valdir Pacheco. Essa informação dessa pesquisa da Embrapa ela é fundamental para quem adota o sistema de integração total, lavoura, pecuária, floresta e quem como foco principalmente a produção de grãos. Esse fator da competição apontado pelos pesquisadores, pesquisa da Embrapa, para chegar nesse resultado aí, são 10 anos de trabalho de campo numa situação na qual se tentou todas as formas, os campos experimentais de todas as maneiras. Então, observe, o pesquisador disse que com 4 anos, usando o rengue triplo, você tem ali uma perda de 17% da luminosidade de raio de sol que atinge a soja e há uma competição entre os tipos de planta, por água e nutrientes de solo. Então, o produtor rural precisa pegar essas informações, principalmente, ele falou do milho também, milho de segunda safra, mas pegar essas informações e aplicá-las da melhor maneira no seu projeto de produção agropecuária. O que é que pode ficar melhor para cada uma das propriedades? Essa reportagem você pode acessar daqui a pouco os nossos canais nas mídias sociais e ter todos os destaques, rever a matéria, contato também para a Embrapa Agrosilvo Pastoril, que fez esse trabalho brilhante. Por aqui, a Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco vamos falar de café. E olha, vamos falar de uma situação importante, porque na Europa os estoques são menores. Você vai ver uma referência feita por uma instituição europeia que mostra uma queda nos estoques na ordem de 2,1%. É uma queda razoável, principalmente no ano em que o principal país produtor de arábica do mundo vai produzir menos, no caso o Brasil. Então daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto. Aproveite agora, você que é produtor de café, produtor de soja, produtor aí de árvores também, por que não? Entre em contato aqui conosco, mande sua mensagem no nosso WhatsApp, o número é 67996562266. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. A Agricultura BR destaca nesse bloco as informações sobre o mercado do café, principalmente no cenário internacional, pensando nos grandes consumidores. Olha só, de acordo com uma importante instituição europeia de café, por lá os estoques recuaram de setembro para novembro. Portanto, houve queda em outubro e novembro do ano passado nos estoques de café na Europa. Isso representa um recuo de 2,1% para aquilo que se tinha estocados, e isso em praticamente todas as regiões onde se estoca café na Europa, houve redução em seus armazéns. É o que nós vamos conferir agora. Vamos fazer um comparativo entre os números que se tinham em setembro e depois os apresentados em novembro. Veja só, em setembro do ano passado, a Europa, o ECF, como fica a sigla em inglês, ou Federação Europeia do Café, dizia que os estoques europeus estavam em 1.170.000 sacas. Esses estoques, de acordo com a mesma instituição, caem 2,1% até chegar em novembro para 1.140.000 sacas de café. A quantidade total de café monitorado chega ao menor nível desde maio de 2018. Portanto, é uma situação na qual mostra que café foi reduzindo seus estoques por conta de consumo, por conta também já de uma disposição não tão grande assim para fazer a importação de café. Isso acontece apesar da expectativa ser de uma safra boa no Brasil, mas a chamada bienalidade não é positiva em 2019. Portanto, a safra brasileira neste ano é menor do que aquela do ano passado.
Já que falei de café arábica, falei da produção do Brasil, vamos saber como é que vem os negócios agora lá na Bolsa de Nova York, a plataforma Ice Futures, que você confere comigo. Nós temos aqui a Ice Futures nesse momento com negócios em ligeira alta. Você vê aqui os contratos negociados em libra-peso. Temos aqui posição de março a $1,03 mais 75 a libra-peso, vai ganhando cerca de 40 centes de dólar nesse momento. Posição de maio, $1,06 mais 85 por libra-peso, vai ganhando pouco, mas vai subindo. Posição de julho, $1,09 mais 60 por libra-peso. E setembro, essa posição é importante para o produtor rural brasileiro, para o cafeicultor. Setembro está negociada, ou é o mês, né, a posição que é negociada. Boa parte da safra brasileira vem a $1,12 mais 35 por libra-peso. Portanto, hoje, elevação para os negócios na Europa. Hoje, um dia que o dólar vai recuando no Brasil. Essa alta que você viu aqui praticamente apenas compensa a correção com dólar. Ou um pouquinho mais do que isso, mas café em Nova York, café arábica, vai sendo negociado com elevação neste momento. Vamos mudar de variedade, mas não de cultura. Vamos continuar falando de café, mas agora falar um pouco a respeito do café robusta ou conilon e as suas áreas de produção no Brasil. Lembrando que há alguns anos nós tivemos, tirando a última safra, nós tivemos uma severa crise na produção de café conilon, porque o Espírito Santo passou 3 anos de uma seca que fez com que a produção de café conilon no Brasil raliasse muito. A última safra veio mais cheia, houve recuperação, mas nós vamos saber agora como é que fica a previsão do tempo para as principais áreas de produção de conilon ou de robusta no Brasil. Quem fala sobre o assunto é a Maria Clara. Maria Clara, como é que fica a previsão para esses estados? Olha, especialmente para o Espírito Santo, viu, Fabiano? A condição não é muito boa com relação à chuva para os próximos dias. As frentes frias não estão conseguindo avançar aqui para o sudeste do Brasil e são esses sistemas que trazem uma chuva significativa para o estado do Espírito Santo. Então, como o sistema não avança, a chuva também não ganha intensidade pelo Espírito Santo. Além disso, as temperaturas que seguem bastante elevadas estado do Espírito Santo, como em todas as áreas do sudeste do Brasil, isso acaba prejudicando bastante as lavouras de café pelo Espírito Santo. Vou colocar agora aqui a previsão, o mapa da previsão do tempo para os próximos 15 dias pelo estado do Espírito Santo. Vamos ver aqui, ó, não tem previsão de uma chuva significativa nos próximos 5 dias, são 15 milímetros acumulados em todo o estado. São aquelas condições de pancadas de chuva bem típicas desta época do ano, que acontecem sempre entre o fim da tarde e decorrer da noite. Não temos aquele sistema de zona de convergência do Atlântico Sul, aquelas conhecidas zacas, que estão associadas à frente fria que chega e provoca chuva generalizada. Então, chuvas bastante pontuais no estado do Espírito Santo nestes próximos 5 dias. No período de 29 a 2 do mês de fevereiro, também temos uma condição bem parecida, inclusive a chuva deve ser até menor, são cerca de 5 milímetros acumulados em todo o estado, e no período de 3 até 7 de fevereiro, a mesma condição. Até o final do primeiro decêndio do mês de fevereiro, não há expectativa de uma chuva generalizada pelo Espírito Santo. Então, com isso, as temperaturas vão continuar elevadas até meados do mês. Fabiano. Tá certo, Maria Clara, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. A Agricultura BR que vai para mais um intervalo comercial. Eu sempre lembro que a sua participação é importante. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre arroz. Você sabe, né, já foi comentado aqui que nós temos aqui no Brasil, por conta daqueles fatores climáticos, uma previsão de perdas. Daqui a pouco a gente fala um pouco a respeito deste assunto. Lembra que a sua participação é importante, então mande sua mensagem no nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Nós voltamos já. Na última semana nós tivemos o Canal do Boi trazendo ao vivo para todo o país o Showtech 2019, a feira que abre o calendário agrícola brasileiro. E olha, na oportunidade eu pude conversar com o Francisco Villa, ele que é o diretor responsável pela área internacional da Sociedade Rural Brasileira, e nós falamos sobre vários assuntos, sobre sucessão familiar,
falamos sobre o papel da mulher no agronegócio e falamos também a respeito de por que é importante preservar para se ter uma produção sustentável. É o que você confere agora na entrevista do Agricultura BR. Eu vou começar perguntando sobre sucessão, que é o tema que ele vai conversar com os produtores rurais aqui. Vila, um prazer conversar com você aqui no Agricultura BR, no canal Obrigado pelo convite. O agradecimento todo nosso por você participar conosco. E me diga uma coisa, esse fator da sucessão dentro da propriedade, entre o produtor rural, como é que isso tem funcionado no Brasil e como é que ele pode vir a acontecer para melhorar resultados na propriedade, de modo que ela não venha a perder desempenho? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Então, primeiro nós temos que explicar que sucessão não tem nada a ver com herança. A herança divide e a sucessão é o processo para manter viva a empresa rural que já veio do avô e que vai para os herdeiros no futuro. A feira aqui mostra claramente que nós estamos num processo de transformação contínua. Então nós precisamos juntar a sabedoria da geração que hoje está no comando com o nervosismo e o conhecimento tecnológico dos jovens que estão saindo do processo de formação, seja nas escolas agrícolas, seja na faculdade. Então, não é o jovem que pode, de repente, tocar a fazenda. Não é o pai que sozinho consegue fazer o processo de transformação de tecnologia. Então, enquanto a sucessão era uma coisa um pouco mais romântica no futuro, ela hoje faz parte da chamada cogestão entre as duas gerações, entre a equipe dentro da fazenda e os consultores de fora, seja de empresas, sejam consultorias independentes. Então, inclusive dentro da cadeia produtiva, você hoje recebe o indicador do processador do seu processo que se orienta juntamente com o fornecedor dos insumos. Então, hoje o processo é muito mais complexo, por isso precisa mais inteligências do que no passado. A inteligência da sabedoria com a inteligência tecnológica. Vila, você colocou um ponto muito importante, que sobre qualquer aspecto jurídico, os proprietários, né, quem é o herdeiro, não tem nada a ver exatamente com a gestão da propriedade. O que nós estamos falando é ver a propriedade também como uma empresa. E quem é dono tem que se ver como empreendedor. Então, em algumas situações, ele não é exatamente o melhor gestor para determinada cultura, para determinada função que esse empreendimento desenvolva. É isso? Se eu quiser provocar um pouco aquilo que você diz, eu deveria dizer que o atual proprietário tem que escolher o sucessor que tem o perfil de perpetuar o negócio. Até pode ser o filho. Pode até ser o filho. Pode até ser o filho. Naturalmente, isto é um pouco mais diferente na vida. Mas é importante lembrar que não é uma questão jurídica. A questão jurídica, e aí vem um segundo ponto, você colocou muito bem. Hoje, quem é dono, às vezes até o avô ainda é o dono. E o pai com 55 anos ainda não é dono, porque o pai dele ainda está vivo. Mas, atualmente, é o dono que manda e desmanda. Normalmente tem 2 até 3 filhos. E, provavelmente, só um filho tem vocação, interesse para ser sucessor, e o outro vai ser advogado, vai ser médico, etc. Só que, enquanto o atual dono, ele manda e desmanda, o sucessor, ele não é dono. Ele é sócio de 3 donos. Porque primeiro o pai ainda não morreu. E depois tem os futuros herdeiros que são 3. E um desses 3 é sucessor. Então, para brincar um pouco, na verdade o sucessor passa a ser empregado dos irmãos. Numa sociedade onde ele tem uma cota e os outros têm uma cota. E os outros podem dizer, não, vamos vender a fazenda porque eu quero comprar um edifício em Campo Grande. Aí
temos uma renda garantida. Então vai ter um belo dia a questão se deve ser perpetuado o negócio. E o negócio só vai ser perpetuado se dá renda para todo mundo que tem direito a receber uma renda, que é o pai e a mãe e que são os 3 irmãos. Por isso, você tem que tecnificar, tem que modernizar, porque a fazenda não cresce, ela tem o tamanho que ela tem, mas você tem que aumentar a produtividade para ter mais rentabilidade, para ter mais sustento, para sustentar mais pessoas do que tem hoje. Vila, há 10, 14 anos, eu lembro que ainda, e talvez ainda seja um pouco, mas hoje a gente consegue falar sobre sucessão de uma maneira muito tranquila. Mas falar de sucessão nesse aspecto de pensar a fazenda como empresa em todos os seus aspectos, em todo o seu teor, era um pouco de tabu. Essa situação cultural do produtor rural, ela tem melhorado principalmente na pecuária brasileira? Lentamente sim, porque é o seguinte, você vai nessa feira aqui e você tem 55 anos. Você tem drone, você tem novas soluções biológicas, você tem novas máquinas. Aí você fica um pouco desconfortável, porque como é que você vai dominar todos esses conhecimentos que você precisa para aumentar de 1 boi para 3 bois, para passar de 40 sacas para 65 sacas? Então, essas feiras, então eles dão um choque para o produtor, para ele saber, mas como, se todo mundo está avançando, como eu posso avançar? Então aí ele pensa, mas quem me pode ajudar? E aí nós voltamos novamente. Se o filho está saindo da faculdade, se a filha dele está fazendo a administração de empresas, então ela chama ela para ela fazer com os aplicativos que nós temos hoje, vocês publicam isso diariamente, para ela fazer a gestão financeira. Porque afinal, você não cria boi porque o boi é bonito, você cria boi para no fim do ano ter mais dinheiro do que você tinha no primeiro mês do ano. Então, se tem uma filha... Não é um hobby. Não é um hobby, sim. E agora é preciso lembrar uma coisa, a gente sempre fala do sucessor. 53% da população brasileira são mulheres. A metade das futuras herdeiras são mulheres. Hoje, uma mulher pode andar de drone. Você tem o trator que anda até 100 pilotos, então é todo automático. Então, de repente, a agricultura de força foi substituída pela agricultura da inteligência. E na inteligência, não quero fazer aqui nenhum julgamento, mas as mulheres, pelo menos, têm o mesmo nível do que os homens. Então, cuidado aí, produtor, não esqueça a sua filha, porque ela vai ser um dia sócia da empresa. Então, aproveita ao máximo do talento que ela tenha. Bom, eu vou até fazer aqui um adendo, né? Você, Vila, na Sociedade Rural Brasileira, junto com a TEC, é responsável por todo esse movimento também que nós temos das mulheres do agronegócio, que é fundamental, né, para a inserção que é óbvia, né? É evidente que precisa ocorrer. Muito bem lembrado, porque nós tivemos alguma dificuldade, uns 4 anos atrás, de dar um novo jeito nesta associação que vai fazer 100 anos esse ano. Aí, o antigo presidente, hoje secretário de Agricultura de São Paulo, o Gustavo Junqueira, ele definiu que metade da diretoria tem que ter abaixo de 30 anos. Então o pessoal diz, os moleques de 35 anos, de 25 anos, 27 anos, e todos cresceram imensamente. E na segunda fase foi dito, não, agora vamos tirar o Vila e vamos colocar uma mulher, a Teca. E a Teca está fazendo um trabalho muito melhor do que eu fiz naquela altura. Então é isto a sucessão, passar parte da responsabilidade para aquelas pessoas que têm capacidades que nós, já um pouco mais crescidos, não temos. E não esquecer de envolver as mulheres, porque elas vão ser proprietárias legítimas, elas são tão inteligentes, em algumas coisas mais inteligentes quando você começa a criar equipes colaboradores com sistemas de participação no lucro. Então isso, uma mulher tem muito mais jeito de gerenciar os vários perfis de personalidades do que o homem.
Vila, é interessante você falar disso, dessa atuação na sociedade rural brasileira, quando o presidente tomou essa decisão, que é a ousadia necessária para uma empresa, uma instituição, Sim. seguir fazendo o seu papel, né? O que é fundamental que socorra. Nós também estávamos um pouco com o coração batendo, né? Você vai arriscar, mas se você não arrisca, você não vai avançar. E tivemos a sorte de ter tomado as decisões certas. Vila, eu não posso receber aqui, deixar de comentar o assunto. Eu vou mudar o assunto aqui, vou avisar aqui meu pessoal no Caracteres, porque eu quero falar com o Vila, aproveitar que ele está aqui e falar um pouco de essa história de ser sustentável, ser produtor. Como é que essa equação ela tem funcionado, Vila? E você que hoje fala muito disso, como é que essa equação ela tem funcionado para a produção rural brasileira ou como é que ela deve funcionar? Essa questão era muito complexa e muito nova 5 anos atrás, mas nós hoje já temos modelos definidos e a questão já está na discussão. Eu falei com 10, 15 pessoas aqui na feira, todo mundo já está falando nessa palavra um pouco complexa que chama sustentabilidade, né? Eu não gosto muito da palavra porque ela já tem o imaginário das pessoas. É o seguinte, então eu escrevi um artigo onde eu disse que nós temos que mudar a nossa visão. Qual é a nossa visão? Produzir e preservar. E aí eu mudei o título, diz preservar para produzir. A natureza, se nós tratarmos ela bem, ela vai nos retornar aquilo que ela pode dar para a gente. Se nós preservarmos as nascentes, nós perdemos 10, 15% da área produtiva, mas nós melhoramos os microclimas, nós melhoramos o solo. Então você tem que falar com a beleza, com a natureza e entender o que ela quer. E hoje nós temos os estudos lá da mutação, da Fundação MS, nós temos os estudos da Embrapa e de outros organismos em outros estados. Todo mundo sabe que se você preserva agora neste ano aqui a preservação do solo é o tema. Ninguém fala mais da genética do boi ou da genética das plantas. Então aqui o solo virou o tema. Então, tratar bem o solo, esse é sustentável, para colocar o mínimo de vegetação, para equilibrar o microclima. É uma questão de gestão econômica que, por consequência, traz um maior equilíbrio ambiental. Essa é uma conversa que eu tive com o Francisco Vila, ele que é diretor da Sociedade Rural Brasileira, trabalha principalmente com os assuntos que têm a ver com o fator externo, né, com outros países, negociações externas. Ele vai estar aqui no próximo dia 20 de fevereiro. No dia 20 de fevereiro acontece a abertura da Dinapec, que são as Dinâmicas Agropecuárias, um grande evento promovido pela Embrapa Gado de Corte, que envolve 16 unidades da Embrapa em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e também outras instituições de pesquisa. Na abertura, eu tive a honra por mais um ano de ser um moderador, fui convidado para fazer a moderação. Vamos ter o Francisco Vila entre os convidados que vão participar dessa mesa redonda. Daqui a pouco a Agricultura BR vai trazer para você os temas que são ligados ao arroz e também essa questão de previsão do tempo, por que o clima está impactando tanto e as perdas na produção dos risocultores podem ser tão forte. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos em instantes. Nos últimos dias, o destaque tem sido chuva no Rio Grande do Sul. Temos falado muito desse tema. E essa chuva já atingiu diversas regiões, o Oeste Gaúcho, a Campanha, entre outros. Isso já está se refletindo em algumas áreas de produção de arroz, perdas irrecuperáveis. No município de Alegrete, por exemplo, os números já apontam para uma quebra de 20% da safra. É o que você vai ver agora com Annelise Nicolodi. A chuva intensa na fronteira oeste, que tirou de casa 900 pessoas em Alegrete, também trouxe prejuízos para a produção de arroz.
em Uruguaiana, Itaqui e São Borja, onde estão 30% da produção de arroz do estado, as lavouras estão submersas. O Instituto Rio-Grandense do Arroz já estima perdas porque, além da alta umidade, falta luminosidade e os produtores têm dificuldades para fazer o manejo das pragas. Mesmo problema enfrentado nas lavouras de soja plantadas em várzeas. O volume de chuva nas últimas semanas chegou a 200 milímetros, deixando encharcadas várias lavouras. As estradas também estão intransitáveis, prejudicando o escoamento da safra. Os meteorologistas preveem um janeiro com muita chuva acima da média do mês e mais dias nublados do que com sol, principalmente na metade oeste do estado. Situação que preocupa os arrozeiros, já que muitas lavouras estão entrando em estágio crítico quando a demanda por luz aumenta. Annelise Nicolodi, para o SBA. E eu já estou aqui com a Maria Clara. Maria Clara, a reportagem da Annelise Nicolodi mostra a gravidade, as perdas no Rio Grande do Sul, principalmente para os produtores de arroz. Como é que deve ficar a previsão do tempo por lá a partir de agora? Olha, Fabiano, a partir de agora a tendência é realmente de diminuição do volume de chuva. O bloqueio atmosférico, que foi o grande responsável por prender as frentes frias na região sul do Brasil, especialmente no estado gaúcho, agora enfraqueceu e os sistemas frontais conseguem avançar livremente pelo estado gaúcho em direção ao sudeste do país. Agora, para os próximos dias, estas novas frentes frias não devem trazer uma chuva volumosa. Temos até outro sistema já se formando agora pelo estado gaúcho, entre a fronteira com o Uruguai e áreas da campanha gaúcha. Tem previsão de chuva nas próximas horas, mas é um sistema que vai avançar bem rápido para o sudeste. Então a chuva não deve ser tão volumosa quanto aquela chuva que nós registramos, que nós vimos no início do mês de janeiro. Os índices de água no solo ainda estão bastante elevados em grande parte das áreas gaúchas, principalmente áreas produtoras de arroz. Não há expectativa para uma diminuição tão imediata destes índices de água no solo agora para os próximos dias, mas a boa notícia é que a chuva deve perder intensidade. Olha, vemos aqui que não tem previsão de chuva em 5 dias, não tem nada de instabilidades atuando pelo Rio Grande do Sul. O sistema vai passar realmente bastante rápido pelo estado gaúcho e não acumula grandes volumes acumulados. A partir de entre 29 e 2 de fevereiro, a chuva retorna para o estado gaúcho, mas os volumes não são significativos. São 5 milímetros, temperaturas bem elevadas. Essa condição de pouca chuva vai favorecendo a gradativa diminuição dos índices de água no solo, e isso deve persistir também até o período de 3 a 7 do mês de fevereiro. Então, toda aquela chuvarada já não deve acontecer mais, principalmente agora no decorrer dos próximos 5 dias. Fabiano. Tá certo, Maria Clara, obrigado pela participação. Daqui a pouco a gente conversa de novo, porque tem participação de telespectadores por aqui. Mas antes, eu falo a respeito da produção de borracha no Noroeste Paulista. Por lá, desde setembro, os produtores têm chamado enchendo a caneca, né? Tem extraído a borracha das seringueiras e tem a expectativa para esta safra de uma melhor produção e melhores condições de preços. É o que nós vamos ver agora com Gustavo D'Angelo. A região noroeste de São Paulo corresponde por cerca de 60% da produção nacional de borracha. Teve na última safra uma produção total de 214 mil toneladas de coágulo. Para este ano, estão previstas 231 mil toneladas. De acordo com a Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha, a APABOR, o aumento é decorrente da entrada de novas áreas em produção, plantada, sobretudo, nos anos de 2010 e 2011. A área plantada no estado corresponde a mais da metade do país, em totais 114 mil hectares. Atualmente, apenas 60 mil hectares estão em produção. Isso significa que nos próximos anos, mais 54 mil hectares atingirão a idade de sangria, fazendo com que o valor da produção agropecuária da borracha natural no estado, que atualmente é de 590 milhões de reais, ultrapasse a marca de 1 bilhão. Pioneiro no cultivo de seringueira na região de Araçatuba, seu Thales Fagundes possui atualmente 30 mil pés e está satisfeito com a produção,
que chega a 7 quilos de coágulo por árvore ano. Um companheiro nosso que já tinha seringueira e me entusiasmou para que plantasse, né? Isso tem mais de 30 anos. E aí nós plantamos e eu achei que acertei, porque é uma coisa interessante. Como aposentadoria, eu acho um plantio fantástico, porque ela demora um pouco para começar a dar, 7 anos acima que começa a ter produção, né? Na realidade, com 10 anos é que se ganha dinheiro. Então eu acho que esse espigão da Noroeste, que sai de Buritama e vai parar na beira do Rio Tietê, sentido Três Lagoas, é o lugar ideal para o plantio de seringueira. Não tem no Brasil um lugar tão bom quanto esse. Pode ter igual, mas é difícil, hein? Tem que ser aqui mesmo em São Paulo, como é a realidade. Hoje, São Paulo é o maior produtor de látex do Brasil. Então, eu sou muito contente com esse plantio. Mas a grande variação nos preços da borracha tem dificultado a vida dos produtores. É que enquanto na safra 2016-2017 o preço médio foi de R$ 2,94 o quilo, na safra passada não passou de R$ 2,23. E a projeção para esta temporada é de que navegue em torno de R$ 2,20. É uma pena isso acontecer, porque o volume de pessoas que trabalham com seringueira, sangradores, é um volume altíssimo, é muita gente. E isso cria um desânimo muito grande, né, para a pessoa poder investir. O atual preço mínimo da Conab é de R$ 2,16. Os produtores reclamam que este valor está desatualizado e nos últimos meses tem se reunido com equipes da Conab para atualizar a planilha. A atuação da Apabor, ela é nota 10. Ela sempre está fazendo reuniões, indo para Brasília, Congresso, enfim, Ministério da Agricultura. Ela usa de todos os meios para melhorar a vida de quem está fazendo seringueira, né? Então eu estou acreditando que isso aqui uma hora vai aparecer alguma pessoa que vai se interessar em resolver essa questão, né? E eu espero que dentro de pouco tempo aconteça isso. A esperança é que agora, com o novo governo, a atenção com o setor seja melhor e que o preço possa ser atualizado. Gustavo D'Angelo para o SBA. Daqui a pouco, no Agricultura BR, encerrando o programa de hoje, nós vamos trazer uma entrevista que fizemos com Rubens Hanum, da Câmara de Comércio Árabe, que explica essa questão da carne de frango no Brasil. Nós vamos para o intervalo e voltamos já. Trazemos agora a participação do telespectador aqui do canal do Boi, no quadro Agricultura BR Responde. Participação hoje vindo lá do estado do Ceará. Vamos ver quem está participando. É o Evelni Torquato, do município de Parambu. Ele diz o seguinte: olá, muito bom o programa, obrigado, Evelni. Gosto bastante. Nós também, Evelni, gostamos bastante aqui do programa. Gostaria da previsão do tempo para os próximos 3 meses na minha cidade. Há muitos relâmpagos e pouca chuva. É o El Ninho? É a pergunta do Evelni. Eu também não sei não, mas quem vai responder e sabe a resposta é a Maria Clara. Maria Clara, como é que fica a previsão lá para a cidade, para a região do telespectador? Oi, Fabiano. Olha, realmente temos uma condição bem parecida com o El Ninho. Ainda não é El Ninho. A gente tem um aquecimento das águas do Oceano Pacífico, a atmosfera já começa a responder de uma maneira bem parecida com características de El Ninho, mas não temos, de fato, as condições necessárias para decretar aí, para falar que estamos com El Ninho. Então, temos a atmosfera respondendo com chuvas mais no sul e diminuição das instabilidades no nordeste, mas não temos, de fato, ainda um El
El Niño atuando. A expectativa para os próximos meses é de pouca chuva, chuva bastante irregular pelo Ceará e toda a faixa norte do nordeste do Brasil. A zona de convergência intertropical até influencia o tempo, mas a chuva ela tem sido irregular. Então tem trovoadas, o tempo arma, mas a chuva não vem de forma significativa. É apenas a partir de março que a chuva deve ganhar um pouco mais de intensidade. Os mapas mostram apenas 30 milímetros no decorrer dos próximos dias e isso deve acontecer até o final do mês de fevereiro. Em março, a chuva deve dar uma melhoradinha em todo o estado do Ceará. Fabiano? Obrigado, Maria Clara. Uma boa tarde para você. E o Agricultura BR agora fala de um assunto super importante, porque tivemos nesta terça-feira altos e baixos, né? China liberando questões ligadas à carne de frango do Brasil e depois a Arábia Saudita anunciando ali a suspensão de 5 plantas frigoríficas brasileiras. Sobre este assunto, nossa equipe aqui do Agricultura BR conversou com Rubens Rosan, ele que é presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasil, o Rubens Hanum, que falou com a nossa equipe explicando um pouco do posicionamento deles. Acompanhe. O que aconteceu, a gente na Câmara vê isso de uma maneira muito normal, porque é uma questão técnica. É uma questão entre fornecedor e comprador, que os compradores normalmente inspecionam a produção que eles estão comprando e isso, como é feito normalmente, vem uma delegação técnica do país, da Arábia Saudita, vem como veio agora no final de 2018, como veio outras 2 vezes em 2017 e 2018, ficou no Brasil 30 dias entre setembro e outubro, visitando os frigoríficos brasileiros, alguns frigoríficos brasileiros autorizados a exportar para a Arábia Saudita. E alguns 5 desses frigoríficos autorizados, 5 dos que já exportavam, exportavam fortemente, cerca de 30% para a Arábia Saudita, tiveram alguns procedimentos considerados não adequados. Então, com isso, tiveram a sua autorização suspensa. Então, é um procedimento normal e foi isso que ocorreu. Esse foi o Rubens Hanum, presidente da Câmara de Comércio Árabe Brasileiro. A entrevista não está completa, você vai ver essa entrevista completa na edição das 17h20 aqui do Agricultura BR. Porque essa chega ao final, desejo a todos uma ótima tarde. Este é o Agricultura BR, inteligência e transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais!